Em janeiro de 2025, durante uma negociação com um possível cliente aqui da Wolf, que na época era só um possível cliente, hoje é de fato um case nosso, a gente trocando ideia, ele comentou comigo que não queria me ouvir tanto porque ele estava muito satisfeito com o resultado do e-commerce dele. A questão é que até então ele não tinha parâmetro de comparação e isso mudou. Antes da Wolf, nós éramos atendidos pela V, que acho até que é uma agência grande, né? A gente teve algumas questões, sim, e acho que foi isso que fez com que a gente decidisse sair. Aí vocês apareceram na nossa vida, transformaram tudo, deixaram tudo muito, muito, muito melhor. 12 meses depois, esse cliente teve uma receita captada de pelo menos R$281 mil só em clientes recorrentes, ou seja, quem já tinha comprado voltou para comprar. Isso representa um aumento de pelo menos 283% versus o mesmo período do ano anterior. Isso não aconteceu porque a gente gastou mais dinheiro em tráfego pago. Isso aconteceu porque a gente começou a olhar para CRM, estratégia de retenção e relacionamento com o cliente. A ideia aqui não é que a gente trate essas duas coisas de uma forma separada. A gente integrou esses dois canais, um de aquisição e um de retenção, para construir esse resultado. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente conseguiu construir um resultado como esse, com dados reais, te trazendo o nome do cliente, te mostrando o que a gente aplica na Wolf para esse tipo de resultado ser validado de fato. Se tu tem um e-commerce que fatura mais de R$100 mil e tu considera que o teu resultado está ok, esse vídeo é para ti, porque se o teu resultado hoje é ok, é isso que te impede de construir um resultado excepcional. Antes de chegar na gente, a Cisal Casa, que é esse cliente que a gente vai te contar a história dele, como que a gente gerou esse resultado, ele tinha um resultado que, como eu falei, era ok. A questão é que ele não sabia que ele podia chegar muito mais longe do que ele já tinha chegado. Ele era atendido por uma agência grande do mercado, mas que não entregava para ele aquilo que realmente o negócio dele precisava para atingir um outro patamar. Quando a gente fala de um outro patamar, a gente fala de sair dos 100 para os 200, 200 para os 300, até a gente bater ali pelo menos R$500 mil em vendas, que é o patamar que a gente está hoje. Vale frisar que a Cisal Casa é um cliente nosso de utilidades domésticas. Eles vendem itens de decoração, mesa posta. Se você quiser, o link vai estar na descrição aqui para você conferir o site deles. E o que eu preciso te dizer agora é que quando a gente realizou o diagnóstico, a gente percebeu 6 pontos que eram cruciais e que travavam o crescimento dele. Como eu falei, agora pela terceira vez, gerava só um resultado ok. Ponto número 1 é que eles tinham campanhas que não eram desenvolvidas e divididas por etapas do funil. Ou seja, aquilo que rodava para público frio, morno e quente era a mesma coisa. A gente não tinha uma personalização de comunicação de acordo com o momento que o cliente estava percorrendo na jornada. Segundo ponto, as otimizações elas não aconteciam com periodicidade. As coisas não tinham rotina para acontecer. Só acontecia quando uma bomba estourava, ou seja, o CPA subia, o ROAS caía, e desse modo a gente não consegue ter previsibilidade daquilo que vai acontecer. Por último, mas não menos importante, a gente não tinha um TM, ou seja, a gente não tinha URLs personalizadas para a gente entender exatamente de onde que as nossas vendas estavam vindo, gerando para a gente uma otimização muito mais assertiva. Quarto ponto, GA4, que é hoje a nossa maior fonte de análise de dados para a gente conseguir de fato ser assertivo, ele era completamente ignorado. Tudo aquilo que era analisado e otimizado era com base nos gerenciadores de anúncios, ou seja, só Meta e só Google Ads. O quinto ponto é que a gente percebeu que, na verdade, os criativos eles não tinham uma otimização com base no melhor produto, naquilo que de fato tinha maior volume de qualificação por público. E como eu falei lá no primeiro item, que é uma coisa que se parece, mas não é a mesma coisa, a gente não tinha uma segmentação de fato bem estruturada por comunicação, de acordo com o público, de acordo com o produto, de acordo inclusive com geolocalizações, que isso é uma coisa que também faz muita diferença. E o sexto ponto, o tracking não estava estruturado, ou seja, o processo de rastreamento de dados, além deles não terem UTMs personalizadas, ou seja, URLs que traziam para a gente essa maior assertividade, os eventos de GA4, de pixel da Meta e de tag do Google, eles não estavam devidamente estruturados e isso também foi corrigido. Agora eu quero que tu pare e pense, quantos desses 6 pontos tu tem certeza que estão ok na tua operação, ou seja, que eles estão funcionando bem de fato. Se pelo menos 2 desses tu não tem certeza, é sinal de que tu tem uma operação subutilizada, subvalorizada, subotimizada e um resultado que podia ser muito melhor construído. Quando a gente chegou na Cisal, a empresa já tinha uma base de pelo menos 26 mil pessoas que haviam comprado, ou seja, o cara já tinha dado o cartão de crédito, já tinha dado os dados dele, estava dentro da base, mas adivinha, ele não era utilizado para que a gente conseguisse fazer esse cara voltar a comprar. Lembrando sempre que quando a gente fala de processo de recorrência, é isso que diminui o teu CAC e aumenta o teu LTV e é isso que de fato te traz mais margem. A gente não tinha um trabalho de CRM sendo bem feito nem em termos de e-mail marketing, nem em termos de WhatsApp. A gente não tinha régua de relacionamento rodando, a gente não tinha fluxo de automação para quem acabou de se cadastrar na base, para quem acabou de fazer uma compra, para quem está inativo, sem comprar, sem aparecer no site há pelo menos 90 dias, que é exatamente aí que a gente consegue fazer com que o resultado do cliente ele seja realmente consistente. A gente tinha uma operação de e-commerce que ela era 100% voltada para aquisição e 0% voltada para retenção de clientes. Isso, para quem trabalha com performance, esse contexto de não atuar em cima da retenção dos clientes é praticamente um pecado. E eu vou te trazer um número concreto sobre o contexto da Cisal Casa hoje em termos de evolução. A gente está falando que hoje eles têm um custo por aquisição de novos clientes de R$ 16,29.
Antes da gente ter essa atuação no projeto, a gente está falando de um custo que beirava os R$30, ou seja, a gente conseguiu reduzir isso para pelo menos a metade. Então a gente estruturou 3 réguas principais na plataforma de CRM, que nesse caso em específico, a plataforma que a gente usa é da nossa parceira, a Flowbiz. O que a gente fez? A gente conseguiu fazer uma configuração em que a gente trabalhou com réguas de aniversário, ou seja, aniversário do cliente, réguas de boas-vindas assim que o cliente se cadastra na nossa base ou ele faz uma primeira compra, e régua de retargeting por categoria de produto, ou seja, tu visitou uma categoria de produto X, tu recebe uma régua de relacionamento relacionada àquele produto ou a produtos correlatos àquele que tu visitou, te fazendo realizar uma compra dentro do nosso site. Simples, 3 réguas de relacionamento. Trabalho básico, bem feito, famoso arroz com feijão. O que a gente conseguiu gerar de resultado foi de, no primeiro trimestre de 25, a gente só ter realizado 60 vendas para cliente recorrente, enquanto no primeiro trimestre de 2026, a gente realizou mais de 1.000 vendas para clientes recorrentes. A gente está falando de um aumento de mais de 1.000% no resultado. E eu não estou falando de ter feito nada mirabolante. Mais uma vez, o básico bem feito. O que a gente tem percebido esse ano, a gente tem conseguido resultados muito bons, sabe? Muito bons mesmo. Inclusive, no mês passado, né, em março, a gente teve praticamente o mesmo resultado que a gente teve em novembro do ano anterior, né? Que é uma época que a loja mais vende, porque tem muita campanha, Black tá acontecendo. Agora a gente entra na parte que, na minha opinião, é a mais importante desse vídeo. Por que é a mais importante desse vídeo? Porque construir um trabalho de mídia paga, qualquer um sabe fazer. Tráfego pago hoje é simples. Fazer disparo de e-mail, de WhatsApp, também não tem nada demais. Agora, fazer com que essas duas coisas trabalhem de forma integrada, aí sim eu considero que esse é o ouro desse negócio, dessa construção de resultado da Sesocasa e também da construção dos mais de 55 clientes que a gente tem por mês e que a gente gera resultados como esse. Integrar mídia e CRM significa, na realidade, 3 coisas fundamentais, eu chamo isso de 3Ds. A gente está falando de dado, decisão e disparo. O dado é a informação que entra para ti. A decisão é o que tu faz de acordo com essa informação. E o disparo é a ação que tu executa de acordo com esses 2 primeiros inputs que tu teve. O dado é a parte mais negligenciada da maioria dos projetos. No caso da Sesocasa, por exemplo, ninguém olhava para o dado da forma correta. A primeira coisa que a gente fez foi ajustar toda a estrutura de rastreamento de dados através de tracking de pixel, da Meta, do Google, através do GA4. A gente também fez toda a configuração do CRM, porque tanto mídia quanto CRM geram dados. A questão é que ninguém procura uni-los. A gente começou a olhar para, de fato, segmentar a base de CRM de acordo com o comportamento, tanto de navegação do site quanto de compra no site dos clientes da Sesocasa. Decisão é o que separa a operação amadora de operação profissional. Quando a gente foi para a mídia, a gente redistribuiu as campanhas em 3 principais pilares. E aqui a gente está falando de nada mais, nada menos do que topo, meio e fundo de funil. E é muito importante que quando a gente fala de fundo de funil, a gente separe as pessoas que já compraram da nossa base para a gente jogar essas pessoas no nosso CRM e não ficar fazendo um trabalho que por vezes é caro na mídia paga de anunciar para quem já comprou. Então primeiro a gente trabalhou com uma etapa de descoberta, depois de relacionamento, por fim de conversão. Essa pessoa converteu, ela já sai do nosso processo de mídia paga e entra no processo de CRM para ser impactada pelas regras de relacionamento, pós-venda, primeira compra, aniversário, que a gente acabou de citar por aqui. Disparo é execução coordenada, ou seja, mídia paga e CRM trabalhando juntos, mas em momentos diferentes da jornada de compra do cliente. Imagina só, há uma semana atrás um cliente fez uma compra de um kit de mesa posta. Não faz sentido que ele continue recebendo anúncio de um kit de mesa posta 7 dias depois. O que faz sentido é que ele receba um disparo de e-mail marketing ou de WhatsApp através do CRM de um produto complementar ou de algo que seja relacionado àquela compra que ele fez. Da mesma forma, quando a gente fala de mídia paga, o que vale a pena não é que ele receba o anúncio desse produto que já foi comprado, mas também de um produto complementar. E quando a gente fala dessas mídias trabalharem de forma integrada, é que a gente consegue subir ticket médio do cliente, diminuir CAC, aumentar LTV, exatamente com essa funcionalidade completamente junta de tudo aquilo que a gente tem de canal de comunicação. Isso parece sofisticado, talvez até complicado para quem está vendo de fora, mas aqui não tem ferramenta mirabolante, não tem IA que ninguém adquiriu ainda. A gente está falando de sistema, de integração de canal de aquisição com canal de retenção. Se tu olha para isso hoje, te parece muito complicado, até impossível de executar e de construir um resultado como esse, eu estou te provando aqui nesse vídeo que não é impossível. A gente consegue fazer isso aqui na Ovo. Agora os números. Vou comparar todos do primeiro trimestre de 2025 com todos do primeiro trimestre de 2026. Eu vou pedir licença para eu olhar aqui na minha cola todos esses números porque é bastante informação, mas acompanha o racional comigo. Faturamento cresceu 46,7%. Saiu de 783 mil para 1.149.000. Pedidos aprovados mais que dobraram, 121,6% de crescimento. Custo por aquisição de cliente novo caiu 44,9%. Eu já até citei esse número antes aqui no vídeo para vocês. Taxa de conversão do site cresceu 71,7%. Saiu de 1,1% para 1,92%, ou seja, quase 2%. Inclusive,
esse número tem um trabalho extremamente relevante da potencialização do trabalho do CRM. O cliente recorrente, ele normalmente, ou quase sempre, tem uma taxa de conversão muito maior do que o cliente novo. ROAS da conta, retorno sobre investimento em publicidade, que impacta diretamente na margem de lucro do cliente. Subiu de 6,71 para 9,42, quase não sai de tanto número, a cabeça já está dando nó. E o dado que eu mais gosto, que é o de recorrência. A receita vinda de clientes que já tinham comprado antes cresceu 283%. A gente está falando de sair de 73 mil para 281 mil reais. Em vez da gente continuar falando de números, eu quero que de fato você ouça aquilo que o nosso cliente tem para falar sobre esse projeto. A gente tem conseguido resultados muito bons, sabe? Muito bons mesmo. Inclusive, no mês passado, né, em março, a gente teve praticamente o mesmo resultado que a gente teve em novembro do ano anterior, né? Que é uma época que a loja mais vende, porque tem muita campanha, Black está acontecendo. Então, realmente, o resultado tem sido muito bom mesmo. Tudo isso tem sido muito intensificado nas campanhas que vocês gerenciam, cuidam, acompanham. E a prova disso é que em março a gente está com um faturamento similar a novembro do ano anterior. Ou seja, tem sido realmente muito sucesso. E por isso a gente só tem a agradecer a vocês. E é isso que eu chamo de mudar de patamar. A gente não está falando só de um crescimento de faturamento de 20%. A gente está falando de um crescimento extremamente expressivo, mas acima de tudo, da implementação de um ecossistema de soluções de aceleração em vendas, que é exatamente por esse motivo que a Wolf existe no mercado. Eu queria terminar esse vídeo com uma provocação, tanto para você que trabalha numa agência de marketing, quanto para você que contrata uma agência de marketing digital. Por que que a maioria das agências não faz isso? Aqui a gente não está falando que não fazem isso, não conseguem construir esse tipo de resultado, não é porque a gente tem uma tecnologia única e exclusiva da Wolf. A plataforma está aí, a ferramenta está aí, mas a metodologia não. E é exatamente isso que diferencia a gente da maior parte do mercado. A gente consegue integrar sistemas de vendas, de aquisição, de retenção. E a maioria das agências trabalha em silos. É uma pessoa isolada responsável por tráfego pago, uma pessoa isolada responsável por CRM e uma outra isolada por SEO. A gente não tem um squad, um time olhando para o resultado final do negócio. Cada um quer defender a sua métrica e aqui na Wolf é diferente. A gente defende o resultado final do cliente. Se tu tá assistindo esse vídeo até agora, já deve ter pelo menos mais de 10 minutos que eu tô falando aqui e te mostrando um resultado que foi construído de um case de sucesso nosso aqui na empresa, é porque alguma coisa que eu falei fez sentido. Se tu é dono de um e-commerce que já fatura mais de 100 mil reais por mês, tu percebeu que em pelo menos um desses pontos que eu te trouxe, que foram implementados no nosso case, o teu e-commerce está falhando hoje, eu quero te dizer que a gente pode te ajudar aqui na Wolf. Aqui na Wolf a gente faz um diagnóstico gratuito para ti, para o teu negócio. A gente vai olhar como está a tua mídia, o teu CRM, o teu SEO, como estão os teus canais de aquisição e de retenção e o que pode ser feito para tu ter o teu resultado escalado. CAC diminuído, LTV aumentado, ROAS aumentado. Isso é feito por quem trabalha nos projetos dos nossos clientes todos os dias, pelo nosso time que constrói esse tipo de resultado. Se tu tem interesse, o link está na descrição desse vídeo. E se tu não tem interesse da gente trabalhar junto, eu te convido a continuar me acompanhando aqui no YouTube, te inscreve no canal, curte, compartilha isso aqui, porque eu tenho certeza que se a gente não pode te ajudar hoje através dos nossos serviços, através deste diagnóstico gratuito, os meus conteúdos vão te ajudar na tua jornada de empreendedorismo por aqui.